Olá, está no ar o Rio em Pauta, o programa que vai aprofundar a discussão dos principais assuntos da cidade. No programa de hoje, a nossa pauta é sobre o zoológico. Em meio a denúncias de morte e desaparecimento de animais, o espaço fecha, mais uma vez, para obras. De acordo com a Comissão Especial de Saúde Animal da Câmara Municipal, foi aberta uma investigação para apurar a morte de mais de 200 animais, além do furto de pássaros no Jardim Zoológico. O parque está nesse momento fechado para a conclusão de obras. A previsão é que reabra para o público no primeiro trimestre de 2020. Essas reformas começaram em 2016, quando o Grupo Cataratas assumiu a administração do espaço. Apesar da obra, os animais permanecem no zoológico. Essa foi a principal denúncia que chegou aos parlamentares da comissão da Câmara. A Prefeitura confirma que desde o início das obras já morreram pelo menos 219 animais, 186 transferidos, 4 reintroduzidos e o furto de 18 aves de pequeno porte. O Grupo Cataratas afirmou que as obras não colocam em risco a vida dos animais que vivem no Rio Zoo. A nota diz ainda que antes da concessão, a média de óbitos era de 97 animais por ano. Hoje está em 77 mortes, mesmo com as obras. Eu recebo no estúdio o Dr. Reinaldo Veloso. Ele é presidente da Comissão de Proteção e Defesa dos Animais da OAB Nacional e do Rio de Janeiro. Muito obrigado, Dr. Reinaldo, pela sua presença. Primeiro, eu gostaria de uma análise sua em relação a essas denúncias que chegaram até a Câmara Municipal, no caso, a Comissão de Defesa dos Animais, de Saúde dos Animais. Como é que o senhor analisa todas essas informações, até passadas por possivelmente funcionários do zoológico? Sim, eu acho que nas mortes existentes, as mortes que aconteceram, elas têm que ser investigadas, né? Para ver se as mortes foram naturais ou se foram causadas por algum estresse, foram causadas por algum tipo de maus tratos. Isso tem que ser investigado, né? 200 mortes, 18 furtos. É preocupante? É preocupante, é preocupante. Eu acho que tem que se criar uma situação que se investigue isso pelos órgãos competentes e chegar a essa denominação comum. Porque não pode apavorar a sociedade sem antes a investigação. Primeiro você tem que investigar para depois você, se for o caso, condenar ou punir os responsáveis. Enquanto a reforma é realizada, alguns animais, é lógico, permanecem nos recintos, né? Não há como fazer esse transporte para um outro lugar. Só acredita que isso pode ser caracterizado por maus tratos ou não? Olha, cada caso é um caso. Eu acho que tem que ser feita uma verificação em loco, porque às vezes o animal é deslocado para um setor, enquanto a obra que vai ser feita pode ser até benéfica para ele. Uma obra de ampliação de recinto, por exemplo. O senhor é biólogo, né? E poderia nos trazer essa informação mais técnica do estresse provocado num ambiente como aquele, com barulhos que não são normalmente comuns àquelas espécies? Sim, o zoológico, para começar, não deveria nem existir, né? Se hoje, digo isso, não é dessa vez, de outras vezes também, tivemos a oportunidade de nos pronunciar nesse sentido. Se você quer ver um animal sofrer, se você quer ver o que é o sentimento, o sofrimento, vai a um zoológico. É um terror. Você tem, por exemplo, os grandes felinos, que têm 200, 300 quilômetros no seu dia a dia, no seu habitat natural, eles têm 100, 200 metros quadrados nas suas aulas. Então, para começar, o zoológico é um grande absurdo. Na nossa posição, claro, não podia ser outra, minha e dos meus colegas da comissão, é contrária aos zoológicos. Mas já que o zoológico existe e você tem dezenas de animais lá, você tem que discutir isso com muita realidade, com muita responsabilidade. É claro que o bichinho está estressado ali, não é a vida que ninguém quer, mas não é fácil você dizer em acabar com o zoológico. Não se acaba com o zoológico apertando num botão e transformando tudo. A realidade que a gente vive é outra, completamente diferente. Não seria possível, na sua avaliação, ou a gente não tem esse tipo de estrutura de levar esses animais para um ambiente mais neutro em relação a essas obras, ou seja, evitar esse desgaste que pode afetar a saúde deles? Você quer ver uma coisa, o zoológico do Rio de Janeiro, especificamente do Rio de Janeiro, ele tem uma peculiaridade. Dentro do zoológico você tem áreas que são tombadas pelo IPHAN. Então, mesmo que você queira expandir algumas áreas você não pode expandir. Como os recintos onde eles ficam? Eles estão fazendo algumas... Eu já não vou lá há algum tempo, vou ter que fazer uma vistoria lá, vou agendar com meus colegas da comissão, uma vistoria séria, responsável, né? Porque alguns lugares você não pode expandir. Porque tem o Instituto Patrimônio Histórico Nacional, ele proíbe, né, um tombamento nacional em alguns setores dentro do espaço físico do zoológico, que você não pode expandir. Claro que o ideal seria levar eles para lugares melhores e tal, mas é uma discussão, como eu falei, muito teórica e tem que ser responsável, não pode ser teórica. Vamos levar para os habitats onde eles
viviam. Você não pode tirar um animal que está num zoológico há 15 anos e devolver para um habitat. Ele não vai se adaptar, seja ele presa ou seja ele o caçador, o predador. Ele não se adapta. Então não é fácil essa situação zoológica. Tem que se discutir com muita responsabilidade. Diante dessa necessidade apontada pelo senhor de que é preciso fazer uma discussão mais técnica, mais responsável, a gente teria estrutura para transferir esses animais provisoriamente durante as obras para uma área mais reservada, ou seja, a gente tem aí o zoológico de Niterói, mas talvez não tenha o espaço necessário para que eles fiquem, ou seja, como ficaria a situação dos animais diante de um quadro como esse? Precisa da reforma, está sendo realizada, mas também há uma produção de estresse. Você tem hoje um quadro a nível nacional, estadual e municipal de falta de recurso. Quando você fala numa logística de transportar animais de grande porte, você tem que falar também no custo que isso vai ter. É claro que a gente queria isso, queria que tirasse os animais enquanto faz obra. Ninguém está aqui defendendo, nem seria da minha defender o animal no local onde onde as obras estão sendo feitas, até por problema de estresse. Claro que eles teriam que sair de lá. Mas quem faz isso? Então, a discussão teórica é muito relativa, você não consegue fazer, porque precisa de dinheiro para isso. Você precisa de grandes caminhões, a logística é muito grande, operacionalmente falando, o que inviabiliza, infelizmente. A empresa que administra agora o espaço afirma que os animais estão sendo monitorizados, ou seja, estão sendo regularmente observados, né, por profissionais. Isso é suficiente na sua avaliação ou isso garantiria uma tranquilidade em relação ao que as obras, o barulho, toda aquela situação poderia causar aos animais? Provavelmente, como eu disse a você, cada caso é um caso. A gente precisa marcar uma vistoria lá, né? uma vistoria até para sugerir, porque não cabe à Ordem dos Advogados do Brasil fiscalizar o zoológico. Quem fiscaliza? O zoológico hoje, o zoológico do Rio de Janeiro, ele tem uma peculiaridade. É o único zoológico do Brasil que ainda é fiscalizado, ainda está sob a tutela do IBAMA. Por que aconteceu? O caso aqui é tudo muito peculiar. Foi aprovada uma lei complementar número 140 de 2011. Nesta lei complementar, ela começa a determinar para que os estados, no caso aqui no Rio de Janeiro, o INEA, passe a ficar com a tutela do zoológico. Então, eu acredito que até fevereiro ou março, a tutela do zoológico ela passa para o governo do estado. A tutela no que se refere aos animais, à flora, à fauna. A OAB-RJ pretende fazer uma vistoria, uma visita mais informal, mas para colher informações. Até junto com o IBAMA, que é o IBAMA regular. Repito, o IBAMA coordena isso, essa fiscalização até março. Nós queremos fazer isso com o IBAMA. Por quê? A gente quer fazer uma visita técnica. Se constatar maus tratos, nós vamos constatar os maus tratos lá. E aí a penalidade é uma. Você tem uma lei que regulamenta isso, até criminaliza os maus tratos. Agora tem que ir com o órgão fiscalizador, que até março é o IBAMA, depois vai ser o INEA. É muito importante que o senhor relembre para a gente os conceitos de maus tratos. Isso serve tanto para o zoológico como qualquer outro animal em relação a estar num ambiente doméstico ou não, né? O que a gente deve observar como itens fundamentais de maus tratos animais? Eu vou falar aqui, me permitir falar de forma genérica, de forma mais lato sensu, estrito sensu, né? A lato, a genérica, é tudo que você não poderia fazer até um semelhante. Tudo que você não pode fazer até o próprio semelhante. Submetê-lo à crueldade, submetê-lo a deixar o animal amarrado, no caso do cão, né? Deixar acorrentado o dia inteiro. O maus tratos não é só quando você agride o animal, é quando você atinge a sua dignidade de vida. E, genericamente, mais centrado no estrito sensu, no que se refere ao zoológico, porque existe uma diferença muito grande no animal doméstico para o animal silvestre, para o animal exótico. Todos merecem o respeito, a dignidade, o afeto e a proteção nossa. Para isso, a Constituição diz isso. Mas a forma de você conduzir hoje o silvestre e o exótico, ela não pode ser comparada ao animal doméstico. Não é em termos de crueldade ou maus tratos. Isso é igual. É em termos de você conduzir. No zoológico, por exemplo, você deixando um animal num ambiente pequeno demais, mesmo que ele seja bem alimentado, se ele esteja com água, é difícil você dar o carinho que você dá ao animal doméstico, né? No carinho no leão, por exemplo. Mas você tem que manter eles num espaço grande, um espaço com certa ventilação, com refrigeração. Não basta só alimentar e dar água. Um leão num ambiente estreito, num ambiente pequeno, no nosso entendimento, você já está cometendo maus tratos. Porque é o que eu falei anteriormente, um grande felino tem 200, 300 quilômetros de vida livre na savana africana. Ele não pode ser submetido a 100, 200 metros quadrados ali. É tristeza em si, né?
Você não pode submeter. O animal doméstico tem o carinho para dar, ele pode ficar até restrito na tua casa, mas ele tem carinho, ele se sente bem. Mas o silvestre, ele vislumbra mundos, ambientes, precisa caçar, precisa soltar sua energia. Então, à medida que você tolhe isso, você está provocando maus tratos. Muito obrigado, doutor Reinaldo, pelas suas informações. Ficamos por aqui. Até o próximo Rio em Pauta.